Pois é, meu povo. Tava aqui pensando. Tô com dor. Tô com medo de estar com pedra na vesícula. Ai. Pense numa dor embaixo do peito direito. Tava aqui vendo na barra de rolagens. Teve um vídeo meu que viralizou. Eu tive mais de 30 mil curtidas, né? Que foi um dueto que eu fiz com um profissional falando sobre relacionamentos com familiares tóxicos, né? Dizendo que a gente não era obrigado a viver, conviver, não era obrigado a tolerar. E muita gente se identificou, tiveram muitos desabafos, muita gente veio também no PV falar um pouco sobre. E infelizmente é um assunto muito mais comum do que se imagina, né? Eu fiquei bastante horrorizada com... Assim, não horrorizada, não usaria esse termo, né? Bastante abismada com a quantidade de pessoas que ficaram, que têm se sentido lesados por parentes, por pessoas que deveriam ser amparo, ponto de afeto, ponto de acalento, e não são, né? Não tem esse aconchego, esse amparo. E infelizmente a maioria dessas pessoas, elas têm desenvolvido, por se isolarem e se afastarem, elas têm desenvolvido um certo problema psicológico, certos problemas psicológicos, crises de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do medo, não conseguem se socializar com as pessoas, acham que o problema tá nelas, né? Porque elas têm esse problema em convívio familiar, elas não vão conseguir se socializar e conviver em sociedade com outras pessoas também. Acham que tem dificuldade na comunicação, na socialização, na fala, se isolam, se excluem, se sentem rejeitados. Principalmente essa exclusão faz com que aumente significativamente o caso de depressão. E aí, infelizmente, quando veio o relato, quem faz isso são pais, mães, irmãs, irmãos, avós. E aí é bem complicado. Vocês que estão me assistindo, que estão passando por isso, não achem que o problema está em vocês, que necessariamente o problema vem de vocês. Esse erro de comunicação vem como um fator, né, comuntante, envolvendo um todo. Esse todo, que é um conjunto, não envolve apenas um lado, mas ambos os lados, que não conseguem se formar uma comunicação, né, que cheguem aí a um acordo resoluto,
de como devem agir de uma forma passional e o que deve ser feito. Na maioria das vezes, quando não consegue, né, obter essa conversa, é necessário sim a ajuda de um profissional da saúde capacitado que possa fazer aí essa ponte e interligar esses dois lados para que haja essa comunicação de elos e que vocês possam acabar se entendendo e ambos correspondendo os fatores esperados entre si. Porque existem formas, né? Formas práticas e científicas e teóricas que comprovam que é possível fazer isso, mesmo quando existe um histórico de mágoa, tristeza, um passado aí de dor e de lembranças ruins, mas há possibilidade da retomada de recomeço. Sempre há, desde que ambas as partes estejam dispostas, né, a lutar para obter com êxito esse sucesso e resgatar esse sentimento que talvez tenha se perdido nesse processo, ou talvez redescobri-lo ou recriá-lo entre ambos.